Bonjour, pessoas! E chegamos em julho. Vamos falar sobre os trânsitos de julho e já vamos fofocar um pouquinho, porque, caraca, eu tô muito curiosa para 2025. Vocês não estão? Tô curiosa, mas não curioso assim, curiosa astrologicamente, tecnicamente, o que que vai representar essa virada que vem assim, ó, beléu, né? Lá com o final dos eclipses, entre março, abril ali, aí depois a gente vai ter Netuno entrando em Áries, depois logo em seguida Saturno entrando em Áries, aí a gente vai ter a virada de Júpiter, que pelo menos vai sair da habilidade, né, mas, por exemplo, Saturno e Netuno, a natureza deles não é muito compatível com o signo de Áries, né. E claro, eu estou falando aqui de Netuno, porque embora eu não use, né, como regentes, eu acho interessante ver os geracionais para o que ele se propõe, né, na questão geracional, e principalmente quando tem conexões, né, e não é um signo ligado a Marte, né. Mas enfim, vamos ver o que vem pela frente para o novo ciclo que nos espera, a partir de 2026, né, porque depois a gente ainda vai ter umas retrogradaçõezinhas até realmente entrar e fechar a roda zodiacal, aí 2026, 27, né. Isso em termos coletivos vai ser bem interessante, de observar, acho que historicamente. Mas enfim, vamos aqui olhar para a astrologia natal, para os trânsitos de julho desse momento. Eu estou divagando aqui, porque eu estava pensando, né, já no início da retrogradação de Netuno retrógrado, que eu coloquei aqui para quem gosta de usar os geracionais, né, como eu sempre falo, quando as pessoas perguntam, né: "Ah, Nimi, você é astróloga clássica, você é astróloga moderna?" Eu não sei onde é que eu me encaixo, aliás, não gosto de me encaixar em caixinhas, né, mas eu respeito o fundamento clássico, porque é uma medição de tempo, então você tem que ter um parâmetro de medição para todo mundo conseguir medir algo e replicar, né, porque senão fica cada um por si, Deus por todos. Mas eu não condeno, por exemplo, o uso dos geracionais, eu acho que é uma escolha, porque você consegue ver tudo pelos clássicos, tá. Então eu coloquei aqui para quem usa, ele vai ficar bem, tá bem no finalzinho, né, de peixes, então o grau 29 ou 27, porque ele é muito lento. Então é relevante para quem? Para quem Netuno toca em pontos específicos no mapa, né? Ah, eu tenho minha Lua conectada com Netuno natal, eu tenho, sei lá, Marte quadratura com Netuno, então está conectado dentro da sua promessa natal. Mas, né, quem já fez o curso de promessa natal, a gente faz esse exercício, né, de tirar e ver tudo pelos clássicos. E aí, quem quiser utilizar, eu só não utilizo como regência por causa da questão do espaço-tempo e de toda o fundamento da astrologia, tá? Então a gente vai ter essa retrogradação netuniana, bem no finalzinho ali, já meio que mostrando um pouquinho desses últimos graus psianos, né? A gente tem também, claro, um Saturno em peixes, tem outras condições ligadas a peixes, então mesmo se tirar esse Netuno, dá para ver pelos outros pontos, tá? Infelizmente a gente tem muito essa questão, né, de enchente, água e coisas acontecendo. Mas se você, digamos, a gente fala aqui de astrologia natal, né? Se pega algum ponto específico, tá? E você tem essa condição natal, por exemplo, o meu Netuno ele é meio xixelento, assim, não faz muitos pontos, assim, meu Plutão também quase não percebo o trânsito deles. Eu percebo de Urano, mais porque Urano ele tá exato, ele tá partiu como meio do céu. Então os trânsitos de Urano sempre assim, mudanças e reviravoltas, é tipo, eu tô aqui, eu vou para lá, né? Os outros que não têm referência na minha promessa natal, eu putz, não percebo. Plutão, então, passou pelo meu ascendente, putz, não aconteceu nada, tá? Então, se tiver pontos de referência, poxa, Netuno passando pela Lua e tem sim uma condição natal, né? Aí, claro, observar as questões neturianas ligadas à questão da Lua, né? Ah, nem a sensibilidade, sim, mas é um eufemismo, né, porque a gente sabe que Netuno, ele pode tirar, às vezes, a percepção clara das coisas, né, então cuidar da questão da saúde mental, por exemplo, tá. Mas se tiver indicadores dentro da questão dos clássicos também, tá, eu sempre gosto de pegar essa referência. Bom, depois nós temos Mercúrio, dia 2 tá agitado, né, a gente tem esse início de retrogradação, a gente tem Mercúrio ingressando em Leão, tá. Quem tá numa profecção leonina, perceba esse mês, tá, porque a gente tem bastante estímulo ali. Então Mercúrio, que é a questão do intelecto, da razão, né, da comunicação, mas claro, lembra sempre da referência no seu mapa de Virgem e Gêmeos. Então os assuntos da área de Virgem, os assuntos da área de Gêmeos, agora são tratados através de uma nuance leonina. E Leão é ligado ao Sol, né, então às vezes a questão de como colocar a informação, até dos movimentos que vêm, né? Às vezes vem com determinações ali ligadas até à própria decisão da pessoa. Imagina se, sei lá, esse Mercúrio rege a área de parcerias, né?
Nesse movimento, às vezes é uma decisão, né, junto com parceiros, mas que é importante conectar com a área aonde este Mercúrio está, tá. Então, de repente, sei lá, vai que está numa área 2, né, então uma parceria com a questão financeira, às vezes uma decisão importante, ponderar, lembra que ele é um signo fixo, tá. Então ele até tem essa questão de observar sobre uma outra ótica, mas precisa ter uma lógica para ele, né, senão não faz muito sentido, né. Aqui a gente tem, claro, essa questão também conectada ao Sol, né. O Sol, ele logo no mesmo dia já faz uma quadratura com o nó do norte, então tem um cutucãozinho ali nessa questão do senso de direção, sabe. Com o que que eu me identifico, para onde eu vou, onde eu estou, o que eu quero e esse posicionamento. No meio termo ali a gente tem Vênus fazendo um trígono com Saturno, tá. Então a gente tem um trígono claro com, um maléfico, mas Vênus é benéfica, né, então é como se existe um ponto de harmonização e aqui, às vezes, até pegando esse eixo, né, dos trânsitos em sequência, se tem alguma coisa que não está muito clara, né, o posicionar-se, né, então deixar muito claro o que pensa, o que se identifica, o que não identifica ali, essa questão do Mercúrio ingressando em Leão. Eh, Ter um pouquinho aqui com essa Vênus com esse Vênus trígono Saturno tem muito essa questão da nuance de entender aonde a gente se posiciona, a gente toma decisões, mas sabe a hora que a gente tem que ser um pouco flexível, no sentido até quase que político da coisa, né, entender o fluxo. Quantas vezes a gente está numa situação e aí vai depender qual situação, né, eu não sei onde é que isso aqui está cutucando a sua promessa natal, pode ser uma situação financeira, pode ser uma situação de relacionamento amoroso, pode ser uma definição de projeto de carreira, né, aí o direcionamento, né, se dá sempre no que está na promessa natal da possibilidade. Mas digamos aqui, por exemplo, que tem uma coisa que não está muito clara, aquela coisa às vezes que a gente vai levando, né, chega um Mercúrio ingressando em Leão ali, é aquela coisa de tipo, ver, é isso ou não é? Mas entender o fluxo da coisa, porque às vezes a gente está olhando uma situação com o nosso olhar, né, e aí é só o que é certo para mim, né, e às vezes tem um fluxo de coisas acontecendo, tem muito mais coisas, né, na nuance do assunto do que só o que eu enxergo, só o que eu quero, só o que eu vejo, tá. E aí depois quando o Sol faz essa quadratura com o nó do norte, né, lembra que os nodos eles não fazem aspectos, eles recebem aspectos. Tem muito essa questão de direção, esse nó do norte ele tá ainda numa exaltação solar, né. Só que uma quadratura é meio que eu sempre brinco, cutucar onça com a vara curta. Às vezes eu ainda não tenho certeza, às vezes eu me posicionei, depois eu vejo, opa, o fluxo não era bem esse. Sabe esse ajuste de direção? Mas de entendimento, sabe? Eu estou aqui, eu estou enxergando esse cenário e ficar atento aqui, porque às vezes a gente está insistindo em coisas, em situações que não é bem aquela maneira que o negócio está fluindo, sabe? Às vezes tem outras coisas ali que a gente está deixando passar, tá? Vê onde passa, né, esses pontos aí no seu mapa, onde que você tem essa área de leão, qual é essa conexão, né, eh, com a questão, por exemplo, mercuriana do seu mapa, tá. Porque aí você vai fazendo esse cruzamento, onde que está esse tom, né, de apaziguamento ali entre Vênus e Saturno, tá. Depois nós temos, né, desse pontinho aí já no início do mês, a gente tem uma lua nova em Câncer, teremos um vídeo só para alunações, né, que alunações são importantes, tá. Uma lua nova em Câncer é uma lua nova digna, né. Claro que vai depender das condições do mapa. A lua nova, lembra que ela não tem luz, né, então ela é um processo quase que, eu brinco, um certo embrionário para o nascimento, ele ainda é muito de pensar, de refletir, de avaliar. Depois dos 3 dias, quando a lua já começa a ficar visível, ela começa o seu processo, né, de crescente para cheia, aí já é o movimento, lembra da visibilidade da luz, tá? Depois eu vou mostrar no vídeo das lunações, então qual é o ponto específico para você observar. Se você está, por exemplo, com o regente ou com ascendente da revolução solar em Câncer, com a profecção de Câncer, para você tem muito mais relevância do que para mim, por exemplo. Essa lua nova ela não tem tanto peso, né? Então, não é a mesma coisa para todo mundo, mas lembra que Câncer ele é um signo de início. Ele é água, né? Ele tem uma habilidade ali de uma certa sensibilidade, mas ele é um signo de início, ele é um signo de iniciativa, tá? Depois nós temos já na sequência o Marte fazendo um sextil com Saturno. Ai, que lindo, é sextil, é bom. Lembra que é assim, é poderoso para executar o que se propõe no mapa. O que está se propondo no mapa, né? Pega pontos relevantes para você. Você tem Marte e Saturno em conexão? De repente você não tem, de repente nem tão ativos, né? Não faz muito sentido, tá? Por exemplo, eu tenho Marte e Saturno em sextil.
Então, para mim é mais relevante, eu vou dar uma atençãozinha para esse trânsito, por quê? Porque conecta com a minha promessa natal. Existe algo análogo, tá? Quando eu falo de correspondência, uma coisa que eu percebi quando eu falava lá no Instagram sempre vinha, né, eh, não é o princípio de correspondência ligado ao hermetismo, tá? Aqui, quando a gente fala correspondência, existe algo análogo na sua qualidade ao mapa. Tá, então quem fez o curso de Promessa Natal, eu até coloco, de todas as teorias na questão da astrologia, eu acho que a mais plausível é a do Big Bang, porque já que tudo existe, né, você vai vendo o que que tem de análogo em relação à tua promessa natal. Por exemplo, para mim é relevante, porque existe isso, está análogo, né, à minha promessa natal. Então eu vou ter um pouquinho mais de atenção, tá. Sextil, ele é um ponto sutil, é como se os 2 conversassem bem, tá. Então, o que que vai determinar, né? Mas, poxa, é Saturno e Marte, sim, teremos que ter atenção, afinal, da natureza maléfica, né? Quer ver? Você conhece pessoas que às vezes têm uma tendência mais agitada ou mais agressiva ou mais impositiva, e mesmo quando elas querem ser delicadas ou quando elas querem fazer uma delicadeza ou algo, sempre soa meio combativo. Não sei se vocês conhecem, eu conheço gente assim. É da natureza, né, então eu sempre brinco quando vem com essa história: "Ai, como que eu equilibro meu mapa?". Cara, você não pede para o mar ser menos salgado, você não pede para a cachoeira não ser doce, entende? A gente tem uma qualidade primordial, isso são os tijolinhos da astrologia. Então, existe uma natureza que é maléfica, mas ai, vai dar resultado ruim? Não, não necessariamente. Aqui pode ser, por exemplo, um desenvolvimento de algo que vem se desenvolvendo, porque lembra que um sextil ele faz parte de todo um processo, né? Ligado aos aspectos, tá? Então temos uma conjunção, depois nós temos o sextil e vem vindo, né? Nesse processo de entendimento, aí pode ser um sextil final também, aí para quem já estudou os aspectos, tá? Então, o que que tem que entender? Quais são as áreas do mapa, né? O que está estimulando, o que está pegando, né? Então, o que está aí nessa área de peixes para você, com essa área de touro, né? Existe alguma coisa que você já percebe sutilmente se desenvolvendo? Lembrando que são dois signos femininos, então às vezes não é escrachado, não é uma coisa pá, né? O signo feminino, ele tende a ser um pouquinho mais reservado, mais observador, né? Bom, depois nós temos, no dia 8 ali, Mercúrio fazendo um sextil com Júpiter, né, sutil, mas por que que isso aqui é importante? Porque Mercúrio comanda esse Júpiter, né, esse Júpiter ele já está lá em Gêmeos, nós temos aqui um Júpiter numa debilidade, então temos um sextil aqui, por exemplo, se você tem também essa correspondência na sua promessa natal, e aí já no geral, tá, fica atento com as informações que chega, porque às vezes pode ser alguma coisa, sabe aquele como é que é? Um uma informação que chega, ou a tua percepção a respeito de algo. Sabe quando a gente chega uma hora que a gente conecta um ponto com outro que a gente diz: "Ah, interessante, não tinha percebido dessa maneira", sabe. Pode ser muito sutil. Às vezes a informação ela chega de uma maneira sutil também, ela não é eh, tão objetiva. Só que ter um pouquinho de atenção, tá, é um Júpiter numa debilidade, às vezes a gente confiar demais numa informação. "Ah, mas nossa, foi fulano que falou, então com certeza é verdade, com certeza é isso". Ter um pouquinho de atenção. Aliás, essa questão da informação já é uma coisa bem geral, né, durante esse processo de Júpiter, em Gêmeos, tá. Bom, depois nós temos o Mercúrio também no processo dele fazendo um trígono aí com o nó do norte, aqui é um trígono que flui, né, então dando esse direcionamento, esse entendimento, muito da assim, se tiver pontos interessantes, né, no seu mapa, observar, tá, sabe quando a gente raciocina? Esse é o caminho. Então percebe que a gente tem um sextil sutil com Júpiter, e aí logo em seguida ele já faz um trígono com o nó do norte. Então existe um auxílio de informação que é muito para seguir o desenvolvimento dessa questão dos eclipses, que vem forte nesse eixo, né, com o foco do nó do norte em Áries, tá? Onde que você tem Áries no seu mapa, tá? Então quais são as condições desse ponto ali, Áries com Gêmeos, né? Qual é a correspondência no seu mapa? Quais são as áreas que pegam? São áreas de relacionamento, são áreas de trabalho, são áreas de saúde? Como que corresponde aí no seu mapa, tá? E vai observando a vida, porque a astrologia é sobre a vida, né. Depois a gente tem Vênus ingressando em Leão, tá. Mais para frente, Vênus vai ter uma retrogradação, e ela não fica retrógrada todo ano, né, então mais lá em 2025, é interessante a gente já observar como que ela é percebida no signo solar, porque vai ter uma condição lá na frente também com Áries, que é uma exaltação do Sol. Então você que está aí numa profecção leonina, observa, né, eu estou, vamos ver o que vem pela frente.
Se bem que esse ano, pelo amor de Deus, esse Júpiter, né, debilitado na minha 7, tá só o pó. Bom, nós temos Vênus como planeta do amor, da beleza, da harmonia, mas lembra que é uma Vênus conectada ao Sol, né? Então, assim, ok, o que que me dá prazer, o que que eu quero, o que que eu gosto. E às vezes essa questão de uma Vênus leonina, né? A gente sempre lê que como se a pessoa já soubesse exatamente o que quer, como se posicionar. Não, lembra que o Sol ele é um aprendizado, né? Ele vai lapidando a sua própria identidade, né, ao longo da vida, tá? Então observar principalmente essa área de leão, principalmente se para você está ativo, tá? Porque se não tiver, às vezes é tão sutil que não tem tanta referência, tá bom? Depois nós vamos ter Júpiter, então, fazendo de novo um sextil com o nó do norte. Vocês percebem, quando a gente vai estudando, que parece que tem uma. Eu sempre falo, lembra da professora de redação lá da quinta série, né? Você tem um desenvolvimento de capítulos, né, acontecendo aqui. Claro, a referência vai ser a promessa natal de cada pessoa, cada mapa, né, porque a astrologia não é Kisuko, né, mas aqui tem muito essa questão de, me parece muito de decisão, de percepção de situações, sabe? Aonde eu tenho que me posicionar, aonde eu tenho que deixar claro o que que eu tô gostando, o que que não tô, onde que os acordos não estão mais fazendo tanto sentido, né? E tem uma questão muito sutil com esses sextis de deixa eu perceber a real, o que realmente é. E às vezes não que está se propondo a aparecer num primeiro momento, né? Mas tem um engatilhar aqui que vai direcionar. Sabe aquela mão que às vezes aparece, que vai direcionando a gente para um caminhar, né? Então, observa também aqui nessa correspondência, nessa conexão, as áreas, né, de Leão, Áries e Gêmeos, por exemplo, tá? O que, que representa no seu mapa, o que está acontecendo na sua vida, tá? Porque lembra que a gente está falando de pontos que eles já se conectam, mas o interessante dos aspectos não é o dia, não é o momento em que ele se conecta, na realidade é o que vem acontecendo até que ele faz essa finalização partiu. Porque a partir do momento em que ele ingressa ou que ele partiu, ele depois começa o aspecto separativo, ele vai deixando para trás, ó, né? Então, esse processo que vem vindo dos últimos 2 meses, o que está te questionando? O que está. Sabe, até a gente, porque a gente sempre espera coisas externas, né? Às vezes é a gente que está num processo questionador intenso. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que fazia sentido para mim agora não faz mais, né? E claro, isso aí vai depender da área. Tem pessoas que é na área de relacionamento, tem outra pessoa que é na área do trabalho, tá? Bom, depois nós temos, aqui está o borogodó que eu quero que você observe. Pega a informação que eu acabei de falar, aspectos, lembra aspecto aplicativo, separativo, partiu? Por quê? Lembra que esse Júpiter, ele ingressou em Gêmeos lá no final de maio, certo? Agora, este Marte, ele entra a partir do dia 20 de julho em Gêmeos. Então, se ele entra, imagina que ele está entrando numa piscina geminiana, pulou, tá? Ele já, no que ele entra, ele já, ó, lá tá Júpiter. Marte é mais rápido que Júpiter. Então ele vai engatar uma primeira e ele vai, ó, uau, mas eu vou te encontrar no meio da, né? No meio do lugar, assim. Então nós vamos ter essa conjunção, tá? E esse desenvolvimento, porque um aspecto aplicativo é aquele ponto de desenvolvimento do assunto, tá? Aí, Neme, que assunto? De novo, não sei, não tô com o seu mapa na mão, né? Você tem que aprender e ir olhando aí. Então, vê a área de Gêmeos, ver qual é a referência dela, ver onde está o seu Mercúrio natal, qual é a referência do seu Marte. Seu Marte é bonitão? Ou seu Marte é xixelento, que nem o meu? Tá? Então, tudo tem que ser avaliado, né? Mas, em linhas gerais, observem dessa área de Gêmeos e percebe principalmente esse movimento que começa aqui, tá? E ele começa aplicativo, essa conjunção, se eu não me engano, ela partiu na metade de agosto, tá? Então, esse período até a metade de agosto, a gente sabe que em agosto também a gente vai ter quadratura de Saturno com esse Marte. Então, tem um monte de borogodó para acontecer, mas para uma coisa acontecer, antes a gente precisa o quê? Do prenúncio dela, das coisas irem se desenvolvendo, tá? Se você está com a área de Gêmeos ativa, sei lá, ascendente da Revolução Solar, meio do céu da Revolução Solar, principalmente profecção, que para mim é uma das técnicas que eu mais vejo resultado, Marte, quando ele ingressa, e eu brinco que Marte, assim, né? É uma, assim, uma metralhadora de informação, é um signo mutável, é ar. O giro aqui é muito mais rápido do que ele estava, tá? A gente também tem muito essa coisa de dissipar as coisas rapidamente, tá? Então, observa o que, que essa aceleração representa aí no seu mapa, tá bom? E, claro, ter um pouquinho de cautela, que é um Júpiter debilitado, é um planeta bélico, né?
entrando numa área mutável. Então, às vezes, se a gente está levando algumas coisas meio que, sabe, "Ah, não sei se eu faço, ah, não sei", não sabe, meio que no nhe-nhe-nhe, né, com o período anterior, às vezes surgem situações, sabe aquela situação que você diz assim: "Meu Deus, agora ou eu abraço a causa, né, ou eu vou ficar aqui no redemoinho do negócio", né. Às vezes a gente não se posiciona e perceba que isso já vem, né, com uma certa tônica ao longo do mês, né, e aí chega uma hora que sabe aquelas situações que você diz: "Nossa, agora não tem mais como dar, né, os meus migués aqui, eu vou ter que pelo menos me posicionar, falar ou, né". Agora, cuidar, claro, se você tem uma natureza na sua promessa natal que é um pouquinho mais tensa, cuidar com brigas, desentendimentos, porque tudo que toca Júpiter, principalmente numa debilidade, às vezes a gente peca pelo excesso, falar em excesso, sabe aquela coisa: "Ixi, não deveria ter abrido minha boca, não, deveria ter ficado quieta, né, fui abrir a boca, agora olha lá". Às vezes, né, nossa, começou uma às vezes começa uma discussãozinha aqui, pequena, e com Júpiter numa debilidade, a coisa aumenta numa proporção que você diz: "Meu Deus do céu, para que tudo isso?", né. Então isso pode acontecer, claro, vai depender da questão do mapa, né. Mas aqui, esse Marte ele é muito impulsivo, né. Então essa questão, às vezes, da gente achar que a gente precisa dar opinião sobre tudo, né. Eh, Tem um pouquinho de cautela, ver realmente, às vezes, a intenção também quando alguém te traz alguma informação, principalmente se você começa a perceber que você tem aquele rompante de querer reagir, querer falar em cima. "Não, espera aí, seja mais astuto aqui, né". Ver realmente para depois não ter essa coisa: "Poxa, não deveria ter aberto minha boca, deveria ter ficado na minha", né, tá. Agora, se você, na sua promessa natal, isso faz belos aspectos, às vezes coisas que você está ponderando, que você não está conseguindo decidir, aqui o negócio vem e começa a andar muito mais rápido, até resolver as coisas muito mais rápido, tá. Mas vai depender o quê? Da condição natal e não necessariamente do trânsito do momento, tá. Bom, depois nós temos a lua cheia em Capricórnio, lembrando que essa lua cheia, depois eu vou mostrar no vídeo de lunações, né, ela está diretamente conectada com janeiro deste ano de 2024, que a gente vê os ciclos longos da lua, né. Então o que que representa a área de Capricórnio para você? Tem alguma coisa que você percebeu alguma mudança significativa nesse processo desses 6 meses, tá, dentro dessa área? Alguma coisa que teve que ser melhor gerenciada? Alguma coisa, às vezes, que pode ter tido um momento, principalmente ali entre abril para maio, né, um momento de atenção em como as coisas estão andando, né, porque a gente tem lembra uma conexão, se estamos falando de uma lua em Capricórnio, Capricórnio é regido por Saturno, Saturno está em Peixes. E Saturno em Peixes é regido por quem? Ó o rosário da costura, né. É regido por Júpiter, e Júpiter está onde? Bom, ele estava em Touro e ele mudou para Gêmeos. Então essa mudança dos regentes, tá, às vezes a gente não faz essa conexão, porque a gente aprende a ver as coisas fatiadas, né, então não aprende a cruzar. Aí a gente está falando de uma lua, a gente nem se liga que o regente dela fez todo esse movimento, tá. Isso é legal, porque quando você está avaliando processos, né, até um processo na sua vida, tem um assunto específico e você percebe que tem esse caminhar, você consegue ver o desenvolvimento desse assunto, os pontos de atenção. Tem muita coisa que a gente tem que tomar decisão, a gente não toma, tem às vezes coisas que tomam decisão pela gente, depois a gente só vai ter que ir no fluxo mesmo, não tem muito o que fazer, tá. Então, depois eu vou ter um vídeo só para as lunações, tá. Logo na sequência, a gente tem Vênus fazendo um belo de um sextil com Júpiter, né, então são 2 benéficos em toque, né, sutil, tá. Aqui pode ser muitas vezes essa questão mais sutil de percepção, né, do que se quer, do que se gosta, do que não se gosta, tá. É o Júpiter numa debilidade, cuidar um pouquinho com a ilusão, com belas palavras, né, tá. Na dúvida vai atrás, né, na dúvida vê se é realmente aquilo que aparenta ser, né. Depois nós temos o Sol ingressando em Leão, então para quem continua essa profecção de Leão, tá, observar esse movimento, porque ele ingressa e já nos próximos dias ele vai fazer o quê? Um sextil com esse Marte que está lá em Gêmeos. Então perceba que eu tenho um movimento solar, conecto a área de Leão, e ele vai fazer o quê? Ele vai ativar esse ponto de Marte, tá, lá em Gêmeos, e lembra que a gente estava vendo que esse Marte ele estava o quê? Ele está indo em direção a Júpiter. Então, essas áreas, Leão, Gêmeos, principalmente se elas estão ativas para você, tá? Elas têm muita referência nesse mês no desenvolvimento, porque aqui este babado todo não acaba em julho, né? Ele vai sendo desenvolvido aí, então, agosto. Depois ainda tem outras questõezinhas lá, né? Conectado com setembro, outubro. Porque lembra que a gente está falando o quê? De um relógio.
né, então um relógio que tem marcos de tempos, diferentes para assuntos distintos, tá. Então, observa esse ingresso, o que que esse movimento traz, que pode às vezes estar conectado com o desfecho lá da metade de agosto, tá? Principalmente nas áreas de Gêmeos e Leão do seu mapa, tá bom? E aí no final também ali nós temos já esse Mercúrio dando adeus ao signo de Leão e ingressando aonde ele gosta de estar. Então perceba que em todo esse movimento de Marte entrando em Gêmeos, né, conectado a esse Mercúrio, eu tenho um Mercúrio fixo, tá? Só que no desfecho ali final do mês, ele entra numa dignidade, ele tá duplamente digno em Virgem, né? Mas aqui ele é muito assim, criterioso, analítico, sabe? Ele faz uma análise minuciosa para tomada de decisões, né? Então, tem uma habilidade aqui quase que técnica, né? Tá, e claro, aí você pode ver todo esse desenrolar das áreas de Gêmeos, Leão, conectando agora com a área de Virgem. Claro que você tenha em Virgem, por exemplo, eu aqui quando entra já olha para o meu Saturno, né? Então eu sei como eu tenho essas áreas ativas, eu já meio que sei qual é uma historinha que pode ser contada nesse desenvolvimento de mês, até porque eu tenho acompanhado, né, com o Nota Astral que vem desenvolvendo já desde o eclipse de outubro do ano passado, na realidade, as coisas elas não aparentam ser, mas elas estão interconectadas, né? Tá? Então ali, às vezes, é o momento em que a gente tem que tirar os excessos e entender, né? Ou é ou não é, ou faz parte ou não faz, o que que é lógico, o que que não é, o que que é excesso, tá? Ao mesmo tempo, cuidar com excesso de minúcias. Por que eu tô falando de excesso aqui, né? Com Mercúrio em Virgem tá bom, tá, mas a gente tem uma conexão jupiteriana com esse Mercúrio. Porque lembra que Júpiter está numa área mercuriana. Então eu tenho que olhar, opa, agora esse Júpiter em Gêmeos, ele não está mais se referindo ao Mercúrio em Leão. Agora ele já está pedindo bênção para o Mercúrio em Virgem. Então tem uma mudança de tom bem importante aqui nessa virada do mês e que vai carregar, né, para essa conjunção de Marte e Júpiter lá em Gêmeos, né, em agosto, tá. Então, não existe receita de bolo. "Ai, o que que vai acontecer comigo?", teria que ver no seu mapa, mas observa essas tríades do que está acontecendo aí, principalmente, nessa metade do mês para frente, né, com Gêmeos, Leão. Temos uma conexão dos mutáveis muito forte também com esse Júpiter, desculpa, com esse Saturno, né, passando em Peixes, dando, né, ali conexão direta com esse Júpiter agora em Gêmeos, tá, uma quadratura. Essa quadratura ela vai ficar exata na metade do mês de agosto, mas depois ela vai voltar mais para frente, tá? Porque vai ter retrogradação. Então não é que os assuntos que estão agora aflorando, né, que eles vão ser totalmente resolvidos, porque a gente ainda tem um processo de reavaliar esses pontos, tá? Então vamos ficar atentos, tá? Anotem tudo. Faça esse processo de verificação, levante as hipóteses, né? Depois, quando for desenvolvendo, veja, isso aconteceu, isso não foi exatamente dessa maneira, tá? Porque, de novo, astrologia é uma metodologia de análise de dados. Então, eu vou tendo referências, né? A referência é o fundamento, e aí eu vou realmente fazendo essa análise. Poxa, aqui eu levantei esse ponteiro em relação à promessa natal, desenvolvi provavelmente esse assunto, tá? E é óbvio, como vocês já sabem, que o nosso mapa é sempre o mais difícil, né, porque a gente está imerso nas situações, tá. Às vezes não, muitas das vezes, tá na nossa cara o negócio. Eu falo isso com meia culpa, tá, tem coisas que eu olho no meu mapa e falo: "Ah, imagina, não vai ser isso". Aí chega lá, e eu sempre brinco comigo mesma, eu falei: "Nossa, entre a técnica e entre o que eu quero que seja, né", porque a gente tem isso, eu quero que seja tal coisa, mas na realidade o mapa às vezes está gritando que é outra, né, mas aquela outra não é uma questão gostosinha, né, eu quero a outra, tá. Aí eu não estou fazendo astrologia, né. Mas enfim, somos humanos, né, como eu sempre falo, a gente adora colocar a culpa nos pontos planetários, né. Tá certo? Então vamos ver o que se desenvolve, agora nós realmente entramos nessa segunda etapa do ano, tá, é um ano bem importante, porque ele é um ano de transição, eu brinco que ele é o ano do recheio de sanduíche, para uma transição que vai ficar muita assim, vai ter muita ênfase já no primeiro semestre do ano que vem. Então é importante ver as movimentações desse segundo semestre, porque elas estão diretamente conectadas com o grande fechamento de ciclo, que já começa a aparecer ali, a que veio a partir de março, abril, maio do ano que vem.